A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, anulou ontem o incidente de resolução de demandas repetitivas que fixou um valor de R$ 2.000 como indenização por danos morais para cada pessoa que tenha ficado sem abastecimento de água potável para consumo e para alimentação por conta do crime que é o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, que aconteceu em 2015. Esse incidente de resolução, julgado em agosto de 2022 pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, estabeleceu o valor único para a reparação dos danos morais. O objetivo era padronizar essas indenizações e agilizar os processos judiciais relacionados ao caso, evitando decisões divergentes. No entanto, a quantia fixada foi amplamente criticada por ser considerada insuficiente diante da magnitude do dano causado. Ao julgar os recursos, a segunda turma do STJ, por unanimidade, decidiu anular essa decisão do TRF1, considerando que o valor fixado era irrisório e não levava em conta a extensão dos danos sofridos pelas vítimas. O STJ corrigindo a falta de sintonia dos senhores de Brasília, do TRF1, que sequer conseguiram avaliar, os senhores juízes e desembargadores, que sequer conseguiram avaliar os danos que foram impostos por um crime para a população de Mariana, para a população que ficava depois na hora em que a lama correu ali até o Rio Piranga, depois o Doce, depois vai lá na foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo. Olha, cidades inteirinhas ficaram sem água potável para beber. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar o tempo inteiro. Aí o STJ corrigiu um absurdo dessa fixação de R$ 2.000 que o TRF1 foi lá e estipulou. Por quê? Porque esses senhores estão lá em Brasília, nos seus gabinetes, né, comendo bem, bebendo bem, e mal sabem eles o que... Mal sabe, né? Não querem fazer valer a verdade. Ô, Paulão, sabe o que me deixa triste e indignado, talvez? Diga. Essa demora, né? Olha só, nós estamos falando de uma situação de 2015. 9 anos. Essas famílias também deixaram, né, de fazer, de viverem ali, né, nas regiões onde moram, porque R$ 2.000, se não... Né, essas pessoas estão recebendo esses R$ 2.000? Essas pessoas não deveriam estar recebendo muito mais e até hoje não tem definido. Essa semana eu fiz uma reportagem, Paulo, do Ministério Público também, fazendo levantamento sobre os danos e qual é o valor da indenização que a Vale vai ter que pagar para essas pessoas atingidas. Então, como é que fica? Essas pessoas vão ter que esperar até quando para receber essas indenizações, essas reparações, por uma questão que elas não têm culpa nenhuma. Não, isso me deixa indignado. Imposto a eles penalizações. Por exemplo, agricultores que ficavam ali onde a lama correu. E os pescadores, aqueles que viviam da pesca. E as cidades, por exemplo, o Governador Valadares, que é uma cidade referência, uma cidade que é polo de desenvolvimento de toda uma região. O Governador Valadares ficou sem água potável. A lama atingiu todo o tratamento de água. Estou falando de Valadares porque muitas outras ficaram. Sim. É um absurdo isso. Sabe o que é? Porque está lá em Brasília. Esses caras de Brasília não querem nem saber o que está acontecendo com um cara aqui em Barra Longa, em Acaiaca, na beira do Rio Piranga, na beira do Rio Doce. Estão nem aí. Esses caras não estão nem aí. Eles debocham do Brasil. E é a justiça que debocha do Brasil, sim. Não dá para ficar falando pouco aqui não, porque senão depois... Ah, não, mas você está falando demais. Eu tô num tempo da minha vida que me permito fazer críticas desde que eu tenha fundamento. E para isso eu tenho fundamento. Fizeram uma coisa espúria, uma tal de Fundação Renova, uma vergonha que nada fez até agora, que gastou em publicidade mais do que gastou com o que fez para a população. Isso é um absurdo. Tem que se falar o tempo inteiro nisso, é um absurdo. O crime de Mariana é absurdo. A gente tem que falar. Crime de Mariana e o crime de Brumadinho. Crime cometido pela Samarco, Vale e BHP Billiton, e o crime de Brumadinho cometido pela Vale. É um absurdo que a gente está falando.